Opa, você tá bom? Nick aqui novamente, mais um vídeo. Hoje respondendo um comentário. Um comentário de Marcos Lima 1415. Foi um vídeo que eu fiz? Isso aqui, deixa eu ver. Foi em shorts. Não culpe o pai pelas merdas que você faz. Né? Aí eu comentei um pouco sobre a parte da onisciência e das suas escolhas, né? Mas pelo visto o guri não entendeu. Na realidade, ele trouxe um argumento que os ateus utilizam, eu acho coerente entre aspas, né? Coerente com a, com a forma de visão deles, já que eles são totalmente limitados, né? Mas, enfim, olha, onisciência, tô lendo o comentário, tá? Onisciência anula o livre-arbítrio. Se Deus sabe que você tomará a decisão, logo... decisão C. Logo em momento nenhum você poderá tomar a decisão A ou B. E, no caso, acho que é caso, né? E caso você pudesse, estaria fazendo com que Deus errasse o futuro. Crente é crente por falta de conhecimento. Fui. Aí ele falou, e foi. Aí eu fui lá e fiz um comentário, né? Deixa eu ver aqui como eu comentei. Eu falei, boa alternativa. Boa tentativa. Mas sua premissa já está errada. O que é onisciência para você? O que é livre-arbítrio para você? Saber não significa escolher. Eu não sei se na sua compreensão você entende isso. Né? Saber é diferente de escolher. São movimentos diferentes. Aí ele foi lá e respondeu de novo. Falar que estou errado é fácil. Prove que estou. Prove que estou. Engraçado, né? O ateu é aquele guri que quer prova de tudo, mas ele não prova a si mesmo. Interessante. Você não respondeu onde está o erro. Não, eu falei onde está o erro. Eu falei que saber não significa escolher. São dois movimentos diferentes, mas ele quer que eu prove uma coisa que já está escrita. Ele falou que eu não falei onde está o erro, porque ele nem meditou sobre o erro. Porque quando ele vai lá e fala que onisciência anula o livre-arbítrio, ele cuspiu. Por quê? Outros ateus cospem. Ele vai lá e acredita em algo que falaram para ele sem meditar. Então, em poucas palavras, eu sabia que ia dar essa merda aqui. Eu, em vez de conduzir a uma resposta elaborada, escrita, eu preferi ele responder. Como caiu, bom peixe cai na rede. Tá legal. Ele fala assim, se Deus já tem antemão a resposta da sua escolha, você não pode escolher outra coisa a não ser o contrário. Você não pode escolher outra coisa senão contrária ao futuro pré-definido. Se Deus sabe que você escolherá ser um cantor, logo você não poderá escolher ser outra coisa ao decorrer. Mas, porra, peraí, vamos lá. Foi Deus que escolheu? Entenda, quando eu falei aqui pra você em poucas palavras e você não entendeu, falando que eu pedi pra eu provar, e falou que eu não comentei onde está o erro, você não entendeu o que você falou aqui agora. E possivelmente nesse vídeo você também não está entendendo. Dois movimentos diferentes são conhecer, saber, escolher. Por exemplo, eu tenho aqui esse vídeo. Eu poderia ter deixado passar essa, mas você não conhece meu canal, você não sabe meu comportamento, como geralmente eu ajo por aqui. Você não viu que possivelmente eu tenho uma aba respondendo a comentários. Eu poderia botar assim, eu não vou falar que eu poderia respondendo a comentários idiotas, porque houveram comentários muito bons. Mas se eu estivesse assim, respondendo a comentários idiotas, possivelmente você estaria nessa playlist. Por quê? É tão fácil para mim deixar as pessoas falarem, vou lá, gravo um vídeo, como a maioria desses caras aí fica fazendo um monte de merda na internet, dentro dessa plataforma, inclusive, cagando pela boca. E foda-se. O tempo passa. O cara vai lá, lança um monte, usa algumas verdades, lança um monte de mentira, algumas pessoas colhem aquelas informações, vão adquirindo para sua vida, internalizam aquilo, ou seja, pegam as informações, aquilo dá uma forma interna ao ser delas, elas continuam suas vidas. Eu não faço isso aqui quando se trata de alguns comentários, porque eu vejo que eu tenho que deixar isso aqui de algum jeito mais vivo. E o que seria mais vivo? Fazer comentários igual estou fazendo nesse momento para lhe responder, porque vejo que você vive em um erro, considerando modelos aparentes, respostas aparentes como se fossem verdadeiras, embora sejam totalmente mentirosas. Então, quando eu falo para você que saber é diferente de escolher, é porque, por exemplo, eu sei que você botou uma resposta para mim nesse vídeo. Eu sei qual foi o meu movimento. O que eu escolhi fazer. Eu escolhi deixar passar ou escolhi lhe responder. Saber é diferente de escolher.
Eu poderia ter escolhido não ter respondido. Eu poderia escolher, e como escolhi, estar lhe respondendo. Saber é diferente de escolher. São dois movimentos diferentes. Então, quando você fala que a onisciência de Deus, porque Deus é onisciente, ou seja, aquele que tem ciência sobre tudo, ele é responsável pela escolha do indivíduo que ele criou? Não. Pelo contrário. Inclusive, isso demonstra o quão você é pequeno e o quão você é escasso. Vou te fazer uma pergunta. E você tem que saber me responder essa pergunta. Para ti, ali naquela região do Rio de Janeiro, tem várias praias. Tem uma praia, acho que se não me engano, o nome dela é São Gonçalo, São Gonçalinho, se não me engano. Lá, nessa praia, naquela região onde tem areia, existem inúmeros grãos de areia. Eu gostaria que você me respondesse quantos grãos de areia tem naquela porção total daquela margem daquela praia. Você poderia me responder? Possivelmente não. E eu te perguntei de uma praia. Você saberia me responder qual é a qualidade daqueles grãos de areia? Digo, aquelas areias ali são quartzo? Qual o tamanho daquelas areias? É uma areia muito fina, uma areia média, uma areia grossa? Ali existem grãos? Se existem seixos, são seixos de quê? Você conhece a área-fonte daquele tipo de sedimento que está naquela praia? Não, eu só peguei um exemplo de praia. Mas Deus é onisciente. Se eu pudesse fazer a mesma pergunta para Deus, ele saberia. E você não sabe. Mas você é foda, porque você sabe de tudo. Inclusive responder uma pergunta dessa. É o seguinte, o que tem aquilo ali a ver com a minha vida? Só serviu nesse vídeo para falar para você. Ou se eu fosse fazer um estudo geológico daquele local? Para você, foda-se. Agora, para Deus, aquilo ali faz parte da criação. Então, ele é onisciente porque ele criou. Quando eu falo criar, falo das coisas naturais, o qual ele criou, e não falo das coisas secundárias que o ser humano utilizou, matérias-primas do Criador, e as transformou de algum jeito. Igual você sabe que a areia da praia, ou na realidade a areia em si, rochas arenosas, elas podem servir, por exemplo, para se fazer vidro. Necessariamente foi Deus que fez aquele vidro? Não. Mas um homem utilizou essa matéria-prima para fazer algo que a gente consome, transformou aquilo inicialmente. Isso importa para você? Não. Estou usando isso neste vídeo. Tenho esse conhecimento? Tenho esse entendimento. Conhecer todas as variedades dessas coisas? Não. Conheço algumas coisas. Pouquíssimas. Mas Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Mas como você nega Deus, logo, você vai negar a onisciência desse Deus, desse Pai. Então, faz parte do seu modelo existencial. Estou dizendo que você está errado? Particularmente, a meu ver, sim. Mas eu não posso criticá-lo, eu não posso julgá-lo. O interessante é quando você entra num vídeo para comentar o modelo existencial de outro indivíduo, sem você ter as bases para conversar com ele. Eu entendo a sua forma de pensar. O problema é teu. Viva desse jeito. Viva negando todos os padrões existentes ao seu redor. Inclusive, negue-se. Você me pede para provar isso que eu falei, então eu vou te fazer um pedido anterior. Prove para você mesmo, sem ser terceiros, prove para você mesmo que você existe. Se você não consegue provar para você mesmo que você existe, por que você está respondendo no vídeo meu? Porque você pede para outros provar a Deus. Você pede para outros provar circunstâncias relacionadas a Deus, mas você não consegue se provar. Inclusive aqui, cabe a título de curiosidade. Não é venda, tá? Mesmo porque não é essa a minha intenção, de fato. Existe aqui um segundo vídeo de uma série que eu coloquei, Como Eu Sei Que Estou Certo, um projeto que eu desenvolvi. Lá eu justamente dou essa resposta para você. Como é que você prova para você mesmo que você existe? Se você estiver curioso, passa lá e dá uma olhada. A questão é a seguinte, quando você fala que Deus ele é onisciente, logo ele é responsável pelo nosso livre-arbítrio, ou seja, nossas escolhas, você está equivocado dentro desse princípio. Porque eu posso conhecer tudo isso e não fazer nada com isso. Agora, Deus, ele é responsável pela sua criação, aquilo que ele criou, que ele acabou criando. Quando a gente fala do indivíduo tal como nós, tais como seres humanos, Deus ele criou uma coisa interessantíssima, que é a capacidade de se perceber o que é real, ou seja, a inteligência. E quando ele cria a inteligência, retornando, quando ele cria,
quando ele nos dá essa possibilidade de ser seres inteligentes, ele também nos permite utilizar essa inteligência, coisa que você não fez, por exemplo, ao analisar o vídeo anterior, os vídeos anteriores que fiz nesse canal, ter parado para meditar no que eu comentei nesse vídeo. Não, você não fez isso. Você foi lá e cuspiu. Cuspiu um argumento como vários outros ateus acabam fazendo. Eu saber das coisas não quer dizer que eu escolha as coisas. E quando eu dou a possibilidade para esse indivíduo, o qual eu criei, que no caso, o ser humano, e Deus, o Pai, criou o ser humano. Quando ele dá a possibilidade desse indivíduo de escolher as coisas que estão no seu entorno, essas oportunidades que lhe surgem, ele faz com que esse indivíduo não seja um robô, igual você se tornou. Quando aquele indivíduo pode perceber o que é real em torno dele e pode escolher o que é bom para ele, ele pode também escolher o que é mal. Cabe a cada indivíduo escolher o que quiser. Por isso que Jesus é tão importante quando vem e fala: cada um carrega a sua própria cruz. Ou seja, ele estava falando do livre-arbítrio. Você tem a possibilidade de escolher o que você quiser para a sua existência. Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não, é a sua existência. Não delegue a Deus, não delegue ao Pai algo que você tem responsabilidade. Agora, se você gosta de fazer isso, né? Eu vou delegar para Deus. Não estou falando que é o seu caso porque você é ateu, mas existem aquelas pessoas que gostam de responsabilizar Deus pelos seus erros. O teu caso é um pouco diferente, né? Na realidade, você ainda nem chegou a essa instância de responsabilizar Deus porque você nem nele acredita, porque você nega os padrões que estão ao seu entorno. Então, se você nega os padrões que estão ao seu entorno, por que é que você está usando um equipamentozinho desse, utilizando a internet, utilizando a eletricidade, já que você nega isso tudo? E já que você, no fundo, você vai virar um pedaço de, sei lá, excremento. Engraçado, né, que até quando a gente faz essa observação sobre aquele que não acredita em Deus e tem a sua vida limitada, não acredita nem no antes, nem no depois, não tem qualquer tipo de modelo existencial, qualquer cosmovisão, porque o horizonte dela é extremamente limitado, ela nem para pensar que ainda que quando morra, se torne um esterco, ainda ela possui uma função. Engraçado. Você tem uma função, mas você nem capta ela, porque você não percebe as coisas, e aí é fácil. É fácil pegar esses argumentozinhos de ateu, argumentozinhos tão pífios, culpando a ele como responsável pelas suas ignorâncias. Então fica o recadinho, que onisciência, ter conhecimento, o saber, não é igual a escolher. Você pode conhecer, não necessariamente você vai escolher fazer algo que é bom ou escolher algo que é ruim. Você vai ter que decidir. É uma decisão. Eu aqui decidi gravar esse vídeo. E outra, só uma leve consideraçãozinha aqui no final. Aparentemente, não escolher algo é escolher. Não existe ficar em cima do muro igual um ateu fica. Na realidade, igual um agnóstico. Não existe. Ou é sim, ou é não. A escolha é diferente da sua sabedoria, do que você tem de conhecimento. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário. Caminhe comigo nesse canal. Até a próxima.